Já tinha dado bom dia para vocês, quero me apresentar. Eu sou o professor Fernando Godinho, eu sou professor do Instituto Federal Goiano, fico sediado no campus Urutaí. Sou nematologista, trabalho com nematóides há 17 anos e sempre é um prazer voltar aqui no oeste da Bahia, né? A primeira vez que eu estive no oeste da Bahia, eu ainda era estudante, foi em 2001, e foi uma região que eu gosto muito e tenho bastante contato. Então é bom rever produtores, ver como que está o processo de manejo de vocês, receber feedback, e fico muito feliz do interesse que os produtores hoje têm com o manejo de nematóide, com essas reduções populacionais, e tem sentido, né, tem observado aí isso em ganhos de produtividade. Então nosso objetivo aqui hoje é comentar um pouco, né, bem rapidamente a respeito dessas ferramentas de manejo que nós temos disponíveis e dessas principais espécies que estão presentes aqui na área de vocês. Então, se a gente for pegar esses nematóides, né, nematóides são micro-organismos, né, muitas vezes não são visíveis a olho nu, e o que caracteriza um nematóide fitoparasita é a presença de uma estrutura chamada de estilete bucal, que é isso aqui que vocês estão vendo, que é como se fosse uma agulha que ele utiliza, né, ele coloca para fora do corpo, e ele utiliza para penetrar na raiz, ele utiliza no seu processo de alimentação. Então, a diferença básica de um fitoparasita é a presença desse estilete. E nós podemos ter nematóides, pessoal, que afeta tanto o sistema radicular, como também parte aérea, né? Até uns 4, 5 anos atrás, nós focávamos única e exclusivamente no manejo de nematóide de sistema radicular. Só que foi comprovado que uma doença, né, que afetava a soja há muitos anos, que era chamada de soja louca 2, que é aquela soja que no momento da senescência permanece verde, nós temos a retenção da haste, ela, pessoal, na verdade, foi falado que era causada por percevejo, por ácaro, mas não. Foi comprovado que é causada por um nematóide, e a espécie desse nematóide é o Ophilencoides besseyi. Talvez aqui na Bahia a incidência seja menor da presença desse nematóide, mas se a gente vai aqui para o Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí, Mato Grosso hoje, tem sido um grande problema para os produtores. Não está restrita à soja, a Ophilencoides também afeta algodão, e aqui a gente teve, né, o relato dele afetando também o feijão, essa safra. Então é um nematóide que se alimentava de fungo no solo, não causava danos para as culturas de uma forma geral, só que em função do desequilíbrio provocado pelo cultivo sucessivo, a gente acabou o quê? Obrigando que esse nematóide buscasse outras fontes de alimento, e ele encontrou isso na soja, no algodão, no feijão. Esses nematóides, na maioria das vezes, são de difícil visualização a olho nu. É por isso, pessoal, que tem tão pouco nematologista, vocês encontram muito poucos, porque, na verdade, não é qualquer um que está disposto a ficar em cima de um microscópio 5, 6 anos para aprender um processo de identificação. E, além de ser visível, de difícil visualização a olho nu, muitas vezes estão abaixo do nível do solo. Como nós temos dificuldade para diagnosticar esses nematóides, muitas vezes nós temos dificuldade para manejar. O que a gente não vê, muitas vezes a gente não maneja. Então isso eu acho que é um dos principais gargalos hoje para o manejo de nematóide. Identificar essas espécies e traçar a correta estratégia de manejo. Não é tudo que é bom para todos. Nós temos que direcionar determinadas ferramentas para determinadas áreas, produtores, talhões e assim por diante. Quais são as principais espécies que nós temos aqui na região no oeste da Bahia, né? Nós temos mais de 100 espécies que podem afetar a cultura da soja. Só que para vocês aqui, 4 espécies predominam. Quais são elas? Nematóide cisto, né, que hoje é uma realidade, e a extensão, a tendência dele ele aumentou muito, né, a incidência, e tende a aumentar mais se nós não tomarmos cuidado com a asepsia de implemento. Eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. A tendência é expandir essa área com a presença do nematóide. Nós temos o Pratylencos brachiurus, que é um nematóide nativo do solo brasileiro. Qualquer região de cerrado que vocês forem coletar uma amostra, vocês vão encontrar Pratylencos. Mas a grande diferença é que lá ele está em equilíbrio e aqui a gente começou a dar comida para ele o ano inteiro. Quando você tem comida em abundância, a tendência é o quê? Aumentar, multiplicação desse nematóide e o desenvolvimento dele. Então, hoje nós temos alta população de Pratylencos, o que tem causado perdas sensíveis aí para os produtores. E nós temos também
duas espécies de nematóide das galhas, né? Que é bem característico a presença dele também aqui na Bahia, que é Meloidóide javanica incógnita. Sempre falo que nós temos que tomar cuidado com essas espécies, porque o javanica, ele afeta a soja, né? É o mais agressivo para a soja. Só que o incógnita também tem a capacidade de parasitar a soja, e para piorar um pouquinho, ele é o parasita do algodão. Então, quem trabalha com soja e algodão, né, no sistema de rotação, nós temos que tomar muito cuidado. Se tiver a presença desse nematóide, a tendência é essas populações aumentarem muito. Quais são as características dessas espécies? Eu consigo identificar olho nu no campo? Um olho bem treinado consegue, pelo menos, ver que eu tenho indício daquele nematóide ali no campo. De que forma? Áreas onde eu tenho nematóide cisto, é comum eu ter a presença de reboleiras, que são aquelas manchas na lavoura com plantas com crescimento reduzido, folhas amareladas, né? Eu consigo ver essas folhas mais velhas amareladas. Isso aqui é um sintoma, muitas vezes, de deficiência de nitrogênio, e não é à toa. Porque onde eu tenho nematóide cisto, eu reduzo nodulação. Então, essa planta começa a apresentar sintomas de deficiência de nitrogênio, certo? É uma sintomatologia secundária. E não tem erro quando você tira uma planta do solo. Se eu tirei uma planta do solo, eu consigo visualizar isso aqui, pessoal. Né? Isso aqui é um sistema radicular, e todos esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aqui são fêmeas do nematóide cisto. Uma fêmea dessa produz em torno de 300 ovos, e o ciclo de vida dela varia em torno de 15 a 28 dias. Então, de 15 a 28 dias eu tenho uma nova geração. Durante o ciclo da soja eu consigo ter aí em torno de 5 a 6 gerações. Então, para vocês verem o quanto eu aumento a população do nematóide em um único ciclo da cultura da soja. É um cuidado que eu tenho que ter, que eu vou comentar a respeito do manejo dele com vocês. Eu tenho o nematóide das galhas, são as duas espécies que eu comentei com vocês. É muito comum eu ter presença de reboleira também, só que em áreas onde eu tenho manejo, eu entro com algodão, muitas vezes eu não consigo ver sintoma de ataque de galha. Por quê? Porque são áreas muito férteis, área que o pessoal investe bastante nessa questão química e física, e eu chego nas áreas aqui e eu vejo isso. Uma lavoura sem mancha, só que o pessoal muitas vezes reclamando de produtividade, que tem um teto produtivo muito maior em função da base química desse solo. Quando a gente retira uma planta, vocês veem isso aqui. Um sistema radicular de soja completamente tomado por nematóide das galhas. Então essas dilatações que vocês estão vendo aqui, né, é característica da presença de nematóide das galhas. Ele entra na raiz, injeta uma toxina e promove essa dilatação. Um sistema desse daqui, pessoal, radicular desse, praticamente não consegue absorver água e nutriente de forma adequada. Isso vai refletir na formação de vaz, nós temos muito abortamento, e também na produtividade, no enchimento de grãos. Por isso que você tem essas quedas de produtividades, mesmo em áreas de alta fertilidade. E por último, mas eu falo que não é menos importante, até em função da expressão que nós temos dele na região, é o Pratylenchus brachiurus, né? O Pratylenchus brachiurus, ele não é exclusivo, a única espécie de Pratylenchus que nós temos presente. A gente pode ter também o Zea, mas o Zea é muito mais comum causar danos na cana-de-açúcar e no milho do que na soja. O que predomina para a gente aqui causando danos tanto no milho como na soja é o brachiurus. Podemos encontrar reboleira na propriedade? Sim, ainda mais quando eu tenho solos mais arenosos, é comum eu ver essas reboleiras aqui. Só que na maioria das vezes passa desapercebido, porque quando a gente chega numa área que tem alta infestação de Pratylenchus, geralmente você vê uma lavoura desuniforme. A lavoura não fica parelha, você vê plantas com crescimento, né, desigual. Até o pessoal fala, né, que fica parecendo um voo de pica-pau. As plantas não ficam naquela estatura que a gente espera. E quando você retira um sistema radicular do solo, vocês veem isso aqui, ó, esses pontos necróticos. Essas necroses são provocadas pelo parasitismo do nematóide. E associado a Pratylenchus, nós temos outro problema que chama-se fungos de solo. Esse nematóide, ele promove porta de entrada para uma série de fungos de solo. Eu falo que tem uma dupla que é perfeita, que chama-se Fusarium e Pratylenchus. Onde eu tenho alta pressão ou alta incidência de Pratylenchus, geralmente ela acompanha a alta pressão com a fusariose. E muitas vezes a gente se preocupa em controlar a doença, que é muito mais visível, muito mais fácil de visualizar,
e esquece de manejar o nematóide. Então você está tentando manejar um fungo, mas tem alguém ali que está incentivando, está promovendo a livre entrada dele nesse sistema radicular. Macrofomina também é comum a gente ter associação, né? Ainda mais em anos que a gente tem veranico, do Pratylenchus também com macrofomina. Mas com o fusário é bem característico, a gente encontra sempre presente nessas áreas. E o foco da nossa fala aqui hoje, né, que eu estou aqui com vocês, é para falar o que nós temos de estratégias de manejo desses nematóides. Então, assim, temos diversas estratégias, são colocadas muitas dessas estratégias para vocês. O grande problema hoje é quando empregá-las e a forma que a gente vai empregar, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em que estratégia eu vou colocar e nunca utilizar elas de forma isolada também. Eu falo que a primeira estratégia de manejo que a gente tem chama-se medidas sanitárias. Primeira estratégia, pessoal, é evitar que esse nematóide entre na sua propriedade ou que ele se espalhe na sua propriedade. Nematóide cisto não é natural do solo brasileiro. Ele foi introduzido e se ele está presente na sua área, ou você levou ou alguém colocou ele lá, certo? Então, assim, a principal forma de disseminação hoje chama-se implementos agrícolas. Então, fazer a limpeza desses implementos agrícolas é de fundamental importância para você evitar que esse problema, né, se dissemine dentro da sua propriedade. Eu sei a dificuldade que é em função da janela de plantio para vocês pararem para limpar, né, um implemento agrícola, lavar uma semeadora, isso aí não é fácil. Então, o que eu recomendo? Que se deixe essas áreas para serem plantadas por último, que aí de lá vocês tiram o implemento e fazem a limpeza depois. Não abram, né, o plantio nas áreas com a presença, por exemplo, de nematóide cisto. A tendência é se espalhar na sua propriedade como um todo. Certo? E eu conheço produtores aqui na região de vocês que sabem muito bem onde está presente o nematóide cisto e por mais de 10 anos já eles permanecem naqueles talhões, ele não tem espalhado ele dentro da propriedade. Da mesma forma que eu conheço produtor que não tem esse cuidado e espalhou em toda a sua propriedade. Né? Então é uma medida muito interessante para a gente evitar que o problema aumente, né, ou maximize. Manejo de solo. Falo que é de fundamental importância a gente ter um solo adequado para o desenvolvimento da planta. Se uma planta desenvolve de forma adequada, pessoal, ela acaba o quê? Conseguindo resistir melhor ao ataque do nematóide. Foi o caso que eu coloquei para vocês, altas fertilidades que a gente tem para algodão. Muitas vezes a sintomatologia não fica aparente. Eu só tenho que tomar cuidado aqui com o manejo de solo em 2 pontos que eu gosto muito de bater na tecla e lembrar vocês, né? Alta saturação de bases favorece o desenvolvimento de nematóide de cisto, certo? Baixa saturação de bases favorece o desenvolvimento de Pratylenchus. Galha indiferente. Qualquer saturação de base, ela se desenvolve da mesma forma. Por que eu gosto de lembrar isso para vocês? O que seria a alta saturação de bases, né? Acima de 70%. E hoje nós temos trabalhado com saturações em torno de 80% e nematóide cisto estourando na área, né? Causando danos. Então é um cuidado que nós temos que ter. Ele é favorecido por esse aumento dessa saturação. Então temos que tomar cuidado com esse manejo de solo também, porque indiretamente podemos estar influenciando o desenvolvimento desse nematóide. Rotação de culturas, isso aqui eu falo especificamente com vocês, manejo biológico, manejo químico e a utilização de cultivares resistentes. Eu falo que as 2 estratégias que o produtor mais gosta são essas aqui, ó, cultivar resistente e manejo químico. Por quê? Porque todo produtor é doido para achar um produto químico que elimine o nematóide da área, né? Onde eu vou, ele fala assim, professor, não vem um produto químico aí que vai matar o nematóide, não? Não vem, pessoal. Não tem nada em vista aí, pelo menos para os próximos 5 anos, que você vai aplicar que vai eliminar o nematóide. Então, primeiro passo. E a cultivar resistente, por quê? Porque ele vai lá, compra cultivar, coloca na área e não se preocupa, né? Tem resistência, não precisa nem preocupar com o nematóide. O grande problema é que essas cultivares não são resistentes a todas as espécies. E você nunca tem uma espécie só na área. Então é um dos gargalos que a gente tem. Quando eu falo de rotação de culturas, eu estou falando em empregar espécies que não são hospedeiras do nematóide no processo ou no sistema de cultivo, certo? Quando eu não tenho espécies que não são hospedeiras, eu posso utilizar também algumas espécies que nós chamamos de plantas com baixo fator de reprodução, que multipliquem menos esse nematóide.
que seria esse fator de reprodução? Eu gosto sempre de explicar ele para vocês. O fator de reprodução é um cálculo que nós nematologistas fazemos desde a década de 60, em que a gente leva em consideração a população no final do ciclo de uma cultura, pela população no início do ciclo dessa cultura. É uma divisão simples que nós fazemos. Quanto que eu tenho de nematóide no final, eu divido pelo número de nematóides que eu tinha no início. Se esse fator de reprodução for acima de 1, indica que a população está aumentando. Se for abaixo de 1, indica que a população está reduzindo. Certo? Então, buscar materiais que têm fatores de reprodução abaixo de 1 ou próximo de 1 é o que é recomendado para a gente. O que eu peço para vocês tomarem cuidado é porque muitas vezes o pessoal posiciona material com baixo fator de reprodução, mas não foram feitos testes na região, né? E quando a gente pega esses dados importados de outro estado, de outras condições, quando chega aqui o comportamento pode ser diferente. E eu vejo muito produtor reclamando aí de híbrido de milho, né, de sorgo, ou mesmo até de soja, falando assim, o pessoal me vendeu como material com baixo fator de reprodução, esse vai multiplicar mais. Porque esses testes são feitos em condições controladas. Quando você chega, muitas vezes no sul do país, quando você chega aqui na Bahia, com esse clima, essa luminosidade, essa população de nematóide que nós temos aqui, aquele material se comporta de forma diferente. Então eu peço sempre que vocês tomem cuidado e solicite que esses testes sejam feitos na região, para vocês terem dados daqui. Aí assim vocês tomarem, né, como atitude ou como medida a utilização desses materiais com baixo fator de reprodução. E a gente bate na tecla aí do Pratilencos, porque quando eu falo de nematóide cisto, eu consigo ter materiais, culturas resistentes, né, que não tem a multiplicação desse nematóide. Exemplo, milho, né, braquiária, sorgo, não multiplica algodão, não multiplica nematóide cisto. Para a galha também eu tenho alguns materiais, né, algumas culturas que não multiplicam. Agora, para Pratilencos, praticamente todas as culturas de interesse agronômico têm a capacidade de multiplicar o Pratilencos. Então, o que nos sobra para realizar esse processo de rotação de culturas visando a redução populacional? Nos sobram muitas vezes os adubos verdes. E o que eu falo para vocês, que as únicas espécies que eu recomendo com certeza que não vai multiplicar, certo? Esse Pratilenco são aqui, ó, as crotalárias, certo? Então nós temos 4 principais espécies de crotalárias que podem ser utilizadas, certo? Uma quinta aqui que eu não recomendo para Pratilencos, que é a crotalária júncia, porque ela tem fator de reprodução acima de 1. Mas aqui, Spectabis, Breviflora, Mucronata e Ocroleuca pode ser utilizado em área de Pratilencos. Tomar cuidado só para a Ocroleuca, porque em área onde eu tenho a presença de nematóide cisto, Ocroleuca está multiplicando nematóide cisto, certo? Então, tomar um pouquinho de cuidado para não colocar nessas áreas. Posso utilizar outras espécies? Sim, pessoal, nós estamos falando de manejo integrado, nós estamos falando de manejo isolado. Então, uma outra espécie que surge, eu sempre gosto, né, de colocar ela para vocês aqui, são as braquiárias, né? O pessoal colocou braquiária como vilã da multiplicação de Pratilencos por muitos anos, até eu acho que é braquiária, né? O pessoal lembrava de braquiúros, então fazia aquela associação e falava assim, não coloca a braquiária que você multiplica Pratilencos. Primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, braquiária multiplica Pratilencos? Sim. Certo? Multiplica. Fator de reprodução é acima de 1. Mas e qual é o fator de reprodução dessa braquiária? Vai variar em torno de 2 a 5, 6. Certo? O que significa isso? São fatores de reprodução que não são tão altos. Por que não são tão altos? Tudo vai depender de um referencial. Quando eu pego fator de reprodução em soja, milho, eu consigo atingir fatores de reprodução, pessoal, em torno de 70. Então, se eu pego um fator de reprodução de 70 para um fator de reprodução de 5, é infinitamente menor, né? Não precisamos nem preocupar desse ponto de vista. Só que utilizar também essa braquiária em área que eu tenho populações altíssimas, também não é o recomendado. Estou produzindo 35 sacos de soja, população lá de 10 mil Pratilencos por 10 gramas de raiz. Vou entrar com braquiária? Não, primeira coisa eu tenho que quebrar esse ciclo, reduzir essa população para depois eu acrescentar esse tipo de planta de cobertura no meu manejo. A que tem menor fator de reprodução é a Rusisiensis. E vocês vão ver aqui com o Dirceu na próxima barraca, ele vai falar sobre plantas de cobertura, mas os resultados são claros. Quem utiliza sabe, né? Isso aqui é uma área aqui na Bahia, na região das placas aqui, que o produtor tinha entrado com feijão e depois
entrou com a braquiária em seguida. Nós visitamos essa área no mês de setembro e a gente via essa cobertura de solo aqui. E o mais interessante, esse produtor ele gostou tanto, junto com o assistencionista, que eles foram abrir uma trincheira. Quando você chegava, você via essa trincheira aqui, você via esse sistema radicular, pessoal, a trincheira tinha quase 3 metros de profundidade. Os 2 primeiros metros, vocês viam isso aqui, ó, de raiz. Então, a descompactação natural que essa cultura promove, né, o aumento da infiltração de água, a ciclagem de nutrientes, a introdução de matéria orgânica, é indiscutível. E para nós, no Cerrado, acaba sendo a cultura que mais se adapta para ser utilizado nesse processo de cobertura. Posso utilizar aveia, né? Tem outras culturas? Sim. Mas o problema é como elas vão se comportar e a palha que elas vão produzir. Acaba a braquiária sendo a principal. Temos problemas? Sim, né? Quem trabalha com braquiária sabe a dificuldade que é muitas vezes para plantio, né? Efeito alelopático, processo de dessecação. Só que a partir do momento que você consegue trabalhar e desenvolver, né, um sistema na sua propriedade, consegue aí sobreviver e conviver com essa planta muito bem. Aqui só para vocês verem uma tabelinha, onde vocês estão vendo verde aqui é que não multiplica, onde vocês estão vendo vermelho é que multiplica e o amarelo é comportamento variável. Aqui são só algumas espécies que a gente utiliza no processo de sucessão ou rotação com a soja, que multiplicam essas espécies de nematóides, né? Então, quando eu venho para nematóide cis, por que eu falei, né, que a gente consegue conviver? Tem uma grande gama de espécies que não multiplicam o nematóide de cisto, certo? Agora, ao passo que, quando a gente vem para o Pratilempis braquiurus, acaba que a gente fica refém, praticamente aqui, das crotalárias. E quando a gente vai para algumas outras culturas, como é o caso do guandu, a gente ainda tem comportamento variável. O que seria esse comportamento variável? Da mesma forma que para alguns milhetos e assim por diante. É que nós temos materiais que têm fator de reprodução mais baixos e materiais que têm fator de reprodução mais alto. Então eu tenho que saber utilizar esse material de forma correta para não estar multiplicando o nematóide. Muitas vezes eu estou empregando aí, por exemplo, um milheto, achando que ele vai reduzir a população do meu nematóide e ele não vai, certo? Então eu tenho que tomar esse cuidado em função desse comportamento variável. Outras 2 estratégias de manejo que eu acho bem interessante, que hoje tem sido bastante divulgada e o produtor tem recebido muito bem, é o controle químico e o controle biológico. O controle químico hoje, ele é feito, né, baseado praticamente na cultura da soja em 17 produtos químicos. Nós tivemos um registro recente de mais um, então agora são 18 produtos químicos que podem ser utilizados. Apesar da gente ter 18 produtos, nós só temos, pessoal, aqui 7 princípios ativos. Então não é uma gama grande de moléculas que nós podemos utilizar. Nós temos a bamectina, tiodicarb, caduzafós, fluensulfona, terbufós, fluazinama esteofanato metílico e recentemente o fluopiram foi a última molécula que foi registrada, certo? Então nós temos produtos aqui que muitas vezes têm ação inseticida. Esse tiodicarb ele é vendido junto com imida, geralmente, né? Esse fluazinama esteofanato metílico, que era um produto registrado para mofo branco, o pessoal conseguiu o registro para manejo de nematóides, certo? E acaba sendo a bamectina e o tiodicarb as 2 moléculas mais utilizadas. Caduzafós, o pessoal do algodão utiliza, mas soja, por ele ser aplicado em suco de plantio, o pessoal tem uma certa resistência na operacionalização e no custo. Fluensulfona está entrando recentemente no mercado, as olerícolas e cana-de-açúcar estão utilizando bastante. Na soja, o pessoal ainda tirou o pé e estão começando agora em algumas áreas. Pode ser utilizado tanto em TS como em suco de plantio. Terbufós, pessoal, praticamente só o algodão que utiliza o terbufós, tinha sido até proibido e eles conseguiram, né, o registro novamente do produto. E esse daqui que eu comentei com vocês é um produto que já era utilizado para mofo branco. Então essas são as moléculas que nós temos presentes no mercado. Só que já deixo claro que produto químico não elimina nematóide, não reduz população de nematóide, certo? Eliminar, ele elimina naquela fase inicial, mas reduzir a população você não consegue reduzir. Então, como que o manejo químico age sobre essa comunidade de nematóides nesse solo? Então, a primeira coisa, esses produtos químicos, eles suprimem, né, esses nematóides durante as primeiras semanas após a semeadura, eles vão reduzir a penetração, vão proteger essas plântulas,
E uma planta que consegue ter um desenvolvimento adequado do sistema radicular acaba resistindo melhor ao ataque de nematóides. Então eu falo que controle químico é um seguro que a gente utiliza na lavoura, porque nós utilizamos esse produto para promover um desenvolvimento inicial adequado dessas plantas. Então, efeito do produto químico, 30 dias. 30 a 45 dias no máximo. Tem efeito sobre a produtividade da lavoura? Sim, é normal, de 2 a 5, 6 sacos, dependendo da infestação, você ter esse ganho de produtividade. Só que o problema é que a população no início, certo? Muitas vezes é igual à população no final, ou a população do final muitas vezes é até maior que a do início. Então você não reduz a população do nematóide. Então é um cuidado que nós temos que ter aqui. Controle biológico. O biológico é o que a gente expandiu, assim, né, muito nesses últimos anos. E não só no manejo de nematóides, né? O biológico tem sido, né, uma exigência cada vez maior da comunidade e o pessoal tem buscado muito até pela eficiência que ele tem apresentado. Então hoje, são 20 produtos registrados. Biológico superou os químicos. Né? E nos últimos 5 anos que a gente teve o boom de registro desses produtos. Só que os biológicos, eles podem ser divididos em 2 grupos. São uma ferramenta extremamente interessante, mas que eu tenho que tomar muito cuidado na utilização. Por que eu tenho que tomar cuidado na utilização? Porque eu não posso colocar a responsabilidade toda no biológico para resolver meu problema de nematóide. Eu chego para um solo sem nada de matéria orgânica, com a temperatura que atinge aqui, certo? Coloco um biológico que quer que ele faça milagre lá, pessoal, ele não vai fazer, certo? Então, se eu falo de biológico, eu tenho que saber o momento de colocar e, principalmente, eu tenho que pensar em colocar matéria orgânica no sistema. E como que eu coloco matéria orgânica no sistema? Palha. Certo? Então, esse é um dos princípios fundamentais para a gente ter sucesso no manejo desses biológicos. E aqui, pessoal, são divididos em 2 grupos, fungos e bactérias. Certo? Então, o que nós temos registro hoje são para 3 fungos. E para as bactérias aqui, nós temos 5 bacilos e uma pasteur registrada. Só peço para vocês também tomarem cuidado com o momento que nós vamos colocar esses produtos aqui, certo? O biológico não deve ser colocado em qualquer momento na lavoura ou para qualquer planta, né? Exemplo, bacilos, ele não tem ação direta sobre o nematóide. Bacilos não se alimenta de nematóide, não mata nematóide. Bacilos causam uma proteção no sistema radicular. Então, eu tratar a semente crotalária com bacilos, qual que é o objetivo? Para que eu vou proteger o sistema radicular de uma cultura que não é hospedeira do nematóide, né? E a gente acha que está melhorando o processo, né? Colocando, estou pondo biológico, crotalária. Então, assim, não adianta. Muitas vezes, estou posicionando o produto que não vai ter eficiência. E depois a gente fala que ainda não funciona, né? Então, é saber posicionar esses biológicos. E por último, mas não menos importante, nós temos as cultivares resistentes. A resistência aqui, eu gosto de abrir um parênteses, porque o que nós temos de resistência genética para nematóide, hoje chama-se reação de hipersensibilidade. O que significa isso? A planta que tem gene de resistência a nematóide, ela promove a morte das células em volta do nematóide ou do sítio de alimentação. E com isso ela interrompe a infecção. Então, se eu tenho um nematóide aqui no sistema radicular, igual se eu pego aqui, ó, pessoal, um juvenil, aqui está o sítio de alimentação dele. Se a planta tem resistência genética, o que ela faz? Ela vai promover a morte dessas células aqui e vai interromper a infecção do nematóide. Então, o nematóide precisa penetrar, certo? Formar o sítio para interromper a infecção. Por que eu gosto de chamar a atenção para esse mecanismo? Porque um grande problema que nós temos hoje é a falta de cultivar resistente para pratilencos. Por que nós não temos cultivar resistente para pratilencos? Pratilencos, pessoal, ele tem o hábito, né, de ser um nematóide que nós chamamos de endoparasita migrador. Ele fica se locomovendo dentro da raiz. Então, ele não forma sítio de alimentação. Então, eu não consigo, pessoal, ter reação de hipersensibilidade. Se eu não tenho a reação, eu não consigo ter resistência. Por isso que eu não tenho material resistente a pratilencos disponível no mercado. O que eu tenho muitas vezes são materiais tolerantes, que toleram melhor o ataque do nematóide. Geralmente são cultivares de soja, por exemplo, que tem sistema radicular mais vigoroso, que aprofunda mais e foge daquela camada de 0 a 30, que é onde eu tenho a maior concentração do nematóide. Mas resistência eu não tenho. Então, pessoal, aqui só um exemplo para vocês de quanta resistência é eficiente se eu utilizo
né, ela de forma correta. Aqui nematóide cisto, eu tenho duas, aqui era a raça 6 que eu tinha na área, e aqui eu vejo que a utilização da cultivar resistente, eu consegui cair, né, de uma população de 40 fêmeas por grama de raiz para próximo de 0 aqui. Próximo. Eu não elimino o nematóide. Então, por isso que não devemos utilizar a mesma cultivar todos os anos, porque essa população aqui, a frequência tende o quê? A aumentar. Então, o que eu deixo de considerações finais para vocês hoje? Meu tempo já acabou, o pessoal já está chamando minha atenção ali. Ó. É que identificar a espécie que eu tenho presente na área é o primeiro passo para eu traçar a estratégia de manejo. Se eu não sei que nematóide eu tenho, como que eu vou empregar uma rotação de culturas? Vou recomendar um químico, um biológico? Então, eu preciso conhecer. De posse dessa informação, pessoal, eu tenho também que ter em mente que utilizar ferramentas isoladas, eu não consigo ter, né, a ação esperada. Citei para vocês químico que não reduz população, o biológico se colocado numa área que é desfavorável para ele, que ele não vai conseguir ter aquela ação que nós esperamos. Então, sempre empregar mais de uma estratégia de manejo na sua área. E o que surge hoje como estratégias para a gente aqui na região do oeste da Bahia? Rotação de culturas, controle químico, controle biológico e a utilização dessas cultivares resistentes. Temos resistência para cisto, para galha. O que nós precisamos saber é posicionar essas cultivares de forma correta nos talhões dentro dessa fazenda, certo? Agradeço muito a atenção de vocês e tem tempo aí pelo menos para uma perguntinha, se alguém tiver alguma dúvida, mas meus contatos estão aqui também, se alguém quiser também depois entrar em contato posteriormente, pode ficar à vontade, mandar e-mail, WhatsApp também. Eu sempre recebo aí foto, pergunta de produtor, a gente está aqui para ajudar vocês, certo? E mais uma vez, muito obrigado pela atenção.